Olá, saudações literárias. Eu não gosto muito dessa história de chamar de cachorrada algo de ruim que alguma pessoa faça a outra ou a um grupo de pessoas, porque os cães não merecem isso. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata. Hoje eu vou falar de algumas obras literárias em que o cachorro é o personagem ou como companhia ou como reflexão externa à cabeça do escritor, à cabeça do personagem. E são histórias muito interessantes em que muitas vezes eles sofrem, que muitas vezes fazem a diferença na vida das pessoas. Vou começar por Flush. Flush é um dos romances de maior sucesso da Virginia Woolf, uma escritora mais do que conhecida, uma obra muito respeitada. Aqui, o que ela fez? Ela se inspirou nas cartas, nos poemas escritos por Elizabeth Browning, que tinha como companhia um Cocker Spaniel de nome Flush. Ela dedicou a esse cachorro poemas e escrevia sobre ele. E a partir disso, a Virginia Woolf escreveu uma biografia do cachorrinho. É um livro muito simpático e tem passagens muito curiosas, como quando a Elizabeth ela quer ensinar o cachorrinho a jogar damas com ela para lhe fazer companhia. É um livro que vale muito a pena para quem gosta de animais e para quem gosta de boa literatura. Ainda nesse capítulo da boa literatura, não pode faltar Machado de Assis. Essa aqui é uma obra que reúne todos os livros e contos de Machado. E aqui, particularmente, eu quero falar do Quincas Borba. Quincas Borba era um filósofo, né? O personagem um filósofo que tinha um cachorro com o mesmo nome. Esse filósofo vem a morrer e deixa o cachorro, deixa sua fortuna, deixa seu dinheiro, sua herança para o Rubião, que foi seu enfermeiro, se tornou seu discípulo, e com um compromisso de cuidar do cachorrinho Quincas Borba. É muito interessante porque é Machado, né? Um texto sempre brilhante e mostrando a transição do cachorro Quincas Borba para a personalidade de seu dono, né? O cachorro passa a ser um observador, né? Ele fica sempre querendo aprender e entender o que está acontecendo ao seu redor e também por que Rubião e sua mulher o tratam da maneira que tratam. Uma obra de Machado de Assis que vale a pena. Como se alguma não valesse, né? Mas essa aqui falando do cão Quincas Borba. Esse outro cachorro muito simpático, o Argo. Argo e seu dono, uma obra do Ítalo Svevo. O dono não vem a ter um nome declarado na obra, mas ele tem que se afastar para as montanhas por uma questão de saúde, de tratamento, e leva junto o Argo como seu companheiro, mas vai ficando entediado com o passar do tempo e ele se dedica a querer aprender a linguagem dos cães, porque ele acha que o cachorro não vai aprender a linguagem humana. Bom, o que acontece? Ele não consegue, né? Ele tenta, mas não consegue. Por outro lado, o Argo começa a compreender um pouquinho do que os homens querem dizer, do que os homens querem expressar. Então, é um livro de contos. Esse conto dá título a toda a obra. É muito interessante, muito divertido, porque há um momento em que Argo pensa alguma coisa do gênero que é preciso latir muito para conseguir algumas coisas, depois é preciso rosnar para conservá-las. Então são coisas do gênero que surgem ao longo dessa obra. Paul Auster nos deixa essa obra aqui fascinante. Timbuktu é o nome de uma cidade no Mali, na África, e também seria o lugar
para onde as pessoas vão depois que morrem. Isso pelo menos é que um sem-teto, o Willie, ele é um alcoólatra, ele se entende poeta, ele tem por companhia Mr. Bones. Mr. Bones é um vira-lata que o acompanha, e ele conversa com esse vira-lata e fala para ele que o dia que ele morrer ele vai para Timbuktu. E, enfim, ele está muito doente, o cãozinho o acompanha e o Willie acaba morrendo. E a grande preocupação de Mr. Bones é, primeiro, se ele vai encontrar Timbuktu e se ele vai se juntar novamente ao Willie, ao seu tutor, seu companheiro. É uma história muito tocante, muito bonita, muito bem escrita. Vale a pena a leitura. Agora, no capítulo dos Cães Filósofos, aqui no livro Narrativas do Espólio, do Franz Kafka, ele nos apresenta um cachorro que não vai ter nome dentro de Investigações de um Cão. Esse conto é dos textos assim até mais herméticos do Kafka, um grande escritor. Aqui o cachorro busca entender a natureza humana, busca entender como os homens pensam, e isso que faz parte das suas investigações. É um texto assim, padrão Kafka, mas esse aqui é especialmente difícil, hermético, mas é muito interessante as reflexões do que esse cachorro, cujo nome a gente acaba nem sabendo, faz sobre a alma humana, sobre o comportamento das pessoas. Já Jack London, ele fez parte, ele participou da Corrida do Ouro, a famosa Corrida do Ouro na América do Norte, no fim do século XIX, 1896, foram descobertas pepitas de ouro muito grandes no Canadá. Isso motivou assim muitos norte-americanos, muitos moradores dos Estados Unidos a viajar para Alasca, se aventurar em busca de uma riqueza rápida, né, do enriquecimento rápido. E lá eles tiveram contato com uma natureza muito agreste, com frio extremo, condições difíceis de sobrevivência, e nessas condições estavam envolvidos os cães. Eles precisavam dos cães para deslocar os trenós. E Buck é um cachorro que vivia na Califórnia, né? um estado de clima muito agradável nos Estados Unidos. Ele é roubado e levado para o Alasca para trabalhar como um cão de trenó. Enfim, essa história é contada no Apelo da Selva. Esse livro já foi traduzido como O Grito da Floresta, O Grito Selvagem, O Apelo Selvagem. Já foi adaptado para o cinema algumas vezes. É uma história muito tocante que fala da relação do homem com os cães, com a natureza, uma natureza muito desafiadora, aos quais eles não estavam acostumados. Os cães sofrem muito, né? Isso é difícil. E, enfim, essa história, essa primeira história do Buck é contada no Apelo da Selva. Eu não tenho o livro aqui, eu já li, não tenho. Caninos Brancos é como se fosse uma sequência. Conta a história de um lobo chamado White Fang, justamente Caninos Brancos, que seria o bisneto do nosso Buck. Aqui ele faz o caminho contrário. Ele é um lobo e ele vai sendo civilizado. Sempre cães e lobos sofrem muito na mão das pessoas, e é isso que o Jack London explora com muito talento. O Apelo da Selva é talvez uma das obras mais conhecidas da literatura norte-americana, porque o estilo de Jack London é muito fluido, a aventura é intensa, é presente o momento inteiro,
E essas reflexões sobre as relações do homem consigo mesmo, com a natureza, com a solidão, com a sobrevivência, isso está sempre presente na companhia dos animais. É uma leitura muito recomendada, tanto A Pelo da Selva como Caninos Brancos e outros livros do Jack London. Aqui a gente vai falar de companhia, de fidelidade também. Eu estou segurando o livro ao contrário porque é um mangá, né? E como reza a tradição, ele começa no fim, no que seria o fim para nós. Os japoneses começam as suas obras, os seus mangás, do que seria para nós a última página, né? Então, essa obra do Takashi Murakami, O Cão que Guarda as Estrelas, é uma referência à pessoa que contempla o horizonte, que fica ensimesmada, olhando para o nada, talvez, né? E o que esse mangá conta é a história de um homem que perde o emprego, perde a família, e ele tem como companhia apenas um cãozinho, que em algum momento recebe o nome de Happy, e eles partem para uma viagem pelo Japão. É uma história também muito tocante, com um desfecho que mexe muito com a gente, e enfim, é uma história de quão fiéis os cães podem ser nos momentos mais difíceis, nos momentos mais extremos. Recomendo muito a leitura. Aqui eu vou falar da Baleia, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É uma obra talvez não muito conhecida do brasileiro, porque ela faz parte dos currículos escolares. Conta a história de um grupo de retirantes fugindo da seca, aquela situação extrema, e eles faz parte desse grupo uma cadelinha vira-lata chamada Baleia. E Baleia adoece, todos estão sofrendo muito com aquela situação, mas em especial a cadelinha adoece e as pessoas sabem que ela vai morrer. O Graciliano dedica um trecho do livro A Baleia que mexe muito com a gente, mexe muito com quem gosta de cães, com quem talvez não conheça o sofrimento do retirante naquelas circunstâncias. Enfim, ele vai acompanhando esse processo do adoecimento da baleia e conta isso em detalhes, de uma maneira muito tocante, muito sensível, e por tudo é um livro que vale a pena para quem gosta de cães, para quem precisa conhecer melhor o Brasil. Que muitas vezes o Brasil tem uma dimensão tão grande que a gente acha que o Brasil é São Paulo, é Rio de Janeiro, e o Brasil é muitas coisas. Os russos têm uma propensão a escrever sobre cães e muitas vezes envolvê-los em muito sofrimento, em maus tratos. E essa é a história de Mumu, do Ivan Turgenev. Por que é Mumu? Porque o seu dono, seu tutor, ele é surdo-mudo, ele não consegue falar, então o máximo que ele fala para a cadelinha é Mumu. Ele é um cervo, a gente está falando do período do Império Russo, onde havia um sistema de servidão, para não falar escravidão, mas eram situações análogas à escravidão. E a senhora a qual esse servo atende, manda ele se livrar da cadelinha. E ele ama a cadelinha, ele tem uma verdadeira paixão, é tudo que ele tem no mundo. Ele tenta vendê-la no mercado, não consegue, ele volta para casa e ama, é irredutível, fala, livre-se da cadelinha. É uma história terrível, né? Como os russos sabem fazer,
Enfim, mas é uma história sobre a cadelinha Mumu e estamos falando aqui de histórias que envolvem cães. É curioso como muitas delas têm essa linha trágica, né? Talvez refletindo o que a gente faz ao longo da história com o dito nosso melhor amigo. Outra cadelinha russa, outro autor russo, Anton Chekhov, um extraordinário contista, ele escreveu sobre Katchanka, né? E é uma mestiça de Dachshund com vira-lata. Essa edição maravilhosa da saudosa Kozak Naif traz esse conto do Chekhov, em que Katchanka, para variar, uma cadelinha que não é muito bem tratada pelo seu dono. Ele é um carpinteiro, né? Mas ela vive com um carpinteiro, mas em algum momento ela se perde e vai parar num circo, onde ela passa a atuar ali no picadeiro, até o momento em que, por coincidência, esse carpinteiro e seu filho vão a uma sessão do circo e são reconhecidos pela cadelinha. É um conto lindo, numa apresentação assim maravilhosa, aqui nesse caso, que fala de fidelidade, que fala de como os cães estão com a gente até o fim, em que pese o fato de não serem bem tratados, não serem bem alimentados. Vale a pena. E aqui a Caverna, do José Saramago, um dos meus escritores mais queridos. Ele conta a história do achado, né? O achado é um cão que pertence a um oleiro, Portugal, e ele tem uma presença muito bonita, muito significante na família desse oleiro, que está passando por momentos difíceis. Esse cão se chama Achado e tem uma história muito curiosa. O que inspirou esse cão e esse nome para o Saramago foi um cão chamado Camões, um cão que ele tinha entre os seus 3 cães, pelo menos, que ele tinha. Esse apareceu na porta da casa dele, ele recolheu e deu o nome de Camões porque ele tinha acabado de receber o prêmio Camões, isso 3 anos antes de receber o Nobel de Literatura. E o Saramago gostava muito da coincidência. Esse cão era um mestiço de cão d'água, que é uma raça de Portugal. Ele gostava do fato de que o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, havia escolhido para suas filhas um cão d'água. E ele via nisso um sinal positivo e brincava com a ideia, costumava falar que, olha, os tempos estão mudando, né? Pelo menos talvez para os cães. O fato é que Saramago recolhe, adota o Camões, e era mais um cão adotado ali na sua casa. Saramago apenas adotava cães, não comprava, e aí que esse escritor português extremamente talentoso e sensível até nos deixa uma lição para encerrar o vídeo, que é para que compramos cães, né? Existem cães aí, muitos cães sem raça e muitos cães até com raça precisando de adoção, e é algo que a gente pode fazer por eles. E talvez contar uma história menos triste do que algumas que a gente viu aqui. Por hoje é isso, gente. Até a próxima.